Bem-vindos ao Viver Sustentável. O programa de hoje abordará os seguintes temas: redução de emissões de gás carbônico, balanço da Política Nacional de Resíduos Sólidos, créditos de carbono, aterros sanitários e mercado de recicláveis. Para evitar que a temperatura do planeta aumente mais de 2 graus no final do século, além da redução de emissões, será preciso fazer uso de tecnologias de captura e armazenamento de carbono, que necessitam de um maior financiamento para o seu desenvolvimento efetivo. Quem nos fala sobre isso é o professor e deputado federal Mendes Tame. Olá, professor. Olá, Iria. Estudos recentes do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas mostram que, se quisermos realmente conter em 2 graus centígrados, no máximo, o aumento da temperatura na superfície da Terra, o que evitaria desgastes fenomenais e até imprevisíveis, nós temos que atuar em 2 frentes. Uma, diminuindo as emissões convencionais de gases do efeito estufa, que são aquelas emissões que contêm gás carbônico, metano e outros gases que trazem o aumento da temperatura na superfície da Terra. E, por outro lado, devemos aumentar as chamadas emissões negativas, que são aquelas que ajudam na captura e imediato armazenamento do carbono já emitido, que está em suspensão na atmosfera da Terra. O resultado é que, no melhor cenário de redução das emissões, com um decréscimo dessas emissões mundiais em torno de 5% ao ano desde 2015 em relação aos níveis de 2012, seria necessária a captura entre 0,5 a 3 gigatoneladas de carbono por ano. No pior dos casos considerados, se as emissões se reduzirem menos de 1% ao ano, a partir de 2030, seria necessária uma capacidade de captura de CO2 entre 7 e 11 gigatoneladas por ano. Isto significa que, quanto maior a redução de emissões convencionais, menor a necessidade que temos de capturar carbono já emitido. Ou, dito de outra maneira, quanto mais demorarmos para começar a redução das emissões hoje efetuadas, com a captura deste carbono ora em suspensão na atmosfera, mais difícil e mais caro será no futuro. Maior a necessidade de captura futura. O presidente norte-americano Barack Obama anunciou recentemente um ambicioso plano de reduzir as emissões norte-americanas de carbono em 32% até 2030 das centrais termoelétricas. O seu chamado Plano de Energia Limpa propõe um cronograma de ações para minimizar o impacto do aquecimento global no mundo. Para o presidente Obama, não há maior ameaça para as futuras gerações do que as alterações do clima. E isto também é uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Durante a apresentação do plano, em uma cerimônia na Casa Branca, Obama disse que as termoelétricas são responsáveis por 1/3 da contaminação total por carbono em território norte-americano e que, por isso, a decisão é considerada uma das mais importantes tomadas até agora pelo seu país. Entretanto, é bom lembrar que o Congresso norte-americano, na atual legislatura, é majoritariamente republicano
e o plano do Obama necessita da aprovação do Congresso. Alguns senadores, desconhecendo a criação de empregos verdes, já manifestaram a sua intenção de votar contrariamente ao projeto, dizendo que isso reduzirá o número de postos de empregos, postos de trabalho e, portanto, é um custo muito alto que não poderá ser admitido, assumido pela economia norte-americana. É bom lembrar que os Estados Unidos e a China são os dois maiores emissores de gases do efeito estufa e ambos os países anunciaram intenções de reduzir os seus gases do efeito estufa. Acredita-se que a presença do homem na Terra remonta a dezenas de milhares de anos. Porém, somente nos últimos 50 anos, o ser humano começou a demonstrar preocupação com o ambiente em que vive. Em 1972, foi aprovada pela ONU a Declaração de Estocolmo, um dos primeiros documentos internacionais alertando o mundo quanto aos graves riscos ambientais causados pelo modelo de desenvolvimento vigente. Hoje, 30 anos mais tarde, os problemas ambientais alertados pela ONU na década de 70 praticamente não foram solucionados. Além disso, vivemos dois gravíssimos problemas: escassez generalizada de água e aquecimento global. Hoje não há nenhuma dúvida de que o aquecimento global é uma realidade. O clima do nosso planeta lentamente está mudando e um trabalho feito pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas, que compilou todos os resultados científicos, mostra de uma maneira muito clara de que o clima já está esquentando. Ele aqueceu-se da ordem de 0,7 graus centígrados ao longo dos últimos 100 anos e esse aquecimento está se acelerando nas últimas décadas. O último relatório do IPCC, que é um relatório que é aceito por todas as nações e pela comunidade científica, já constatou que a mudança do clima é uma realidade e ela ocorre por conta da atividade humana. Um dos exemplos que a gente tem para o caso do Brasil é, por exemplo, a ocorrência de furacão no Atlântico Sul. Por exemplo, o furacão Catarina, que aconteceu no sul do Brasil. É um fenômeno que não ocorria e que aconteceu em 2006, muito por conta da mudança do clima. As pessoas já notam que o clima está mudando na sua cidade, na sua fazenda. Já não faz tanto frio quanto antigamente. Já chove mais do que as pessoas percebiam antigamente. As cidades tinham uma tendência a ter garoa. São Paulo, Curitiba, os moradores já percebem que não garoa tanto. Então tudo isso está acontecendo e as pessoas já notam que mudou. A queima de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, liberam na atmosfera gás carbônico. O CO2 é o principal responsável pela retenção do calor na atmosfera. A consequência é que nosso planeta está 0,7 graus Celsius mais quente. A maioria das projeções mostra com clareza que um planeta mais quente, alguns fenômenos extremos do clima se tornarão mais frequentes ou mais intensos. Por exemplo, num planeta mais quente, nós devemos esperar regiões durante um certo período tendo chuvas muito intensas, abundantes, inundações, ao mesmo tempo que outras regiões vão experimentar secas mais severas. Então, a frequência de ocorrência de inundações e secas deve aumentar. Essa porta ali, que tinha uma porta samponada ali naquela porta, então arrancou de lá, veio parar aqui nesse corredor. Essa porta aqui era pro lado de lá. E também essas portas, tudo foi, arrancou, caiu essa parede para lá, caiu essa madeirama, tudo em cima de uma cama que tinha aqui. Assim, a gente já viu algumas ventanias, assim, ventos bastante fortes, de derrubar árvore, a coisa. Agora, desse tipo aqui é um fato único, inédito para nós, né? Gente chorando, né? Tinham perdido tudo, tudo. Pessoas que não tinham como refazer, né? Foi uma catástrofe horrível, né? A gente não esperava, porque a gente não estava assim, não esperava, foi uma coisa inesperada, né?
A nossa grande preocupação é que venha a ocorrer novamente algum furacão de um nível um pouco maior, né? Um F3, F4, um F5. Nós temos a grande preocupação com relação ao nosso potencial de resposta para uma ocorrência desse tipo, né? Está sendo muito duro, né? A gente tem dificuldade até de falar disso, assim, sabe? Porque a gente conhece comunidades em que as pessoas vão ter dificuldade de se alimentar. Perdeu tudo? Perdeu tudo? Perdi tudo. Perdi tudo que eu plantei, o investimento que eu fiz, só tive prejuízo. Porque na época que precisava d'água, não veio. O desmatamento da Amazônia é a maior contribuição do Brasil para o aquecimento global. O Brasil não pode se eximir internacionalmente de uma responsabilidade sobre o controle do seu desmatamento, já que ele tem uma contribuição global. As emissões de CO2, em particular, do desmatamento, são as maiores que o Brasil tem percentualmente. O Brasil tem que assumir sua responsabilidade de grande emissor. Mas só isso não basta. É preciso fazer muito mais. É preciso buscar soluções. Não saiam daí, o Viver Sustentável volta já. Você sabia que as árvores são grandes captadoras de CO2? Estima-se que as florestas do mundo armazenam 283 gigatoneladas de carbono. Este valor, somado à quantidade de carbono estocado nas madeiras cortadas, nas palhas e no solo, representa aproximadamente 50% a mais de todo o carbono encontrado na atmosfera. A perda das florestas naturais ao redor do mundo contribui para as emissões globais. Controlar o desmatamento é uma forma altamente efetiva de reduzir emissões. Olho vivo, consumidor. Segundo estudos, a copa das árvores pode abrigar até 70% das espécies existentes numa floresta tropical. Na Amazônia, por exemplo, foram encontrados mais de 1.200 tipos de besouros em uma única árvore. Isso comprova que a nossa floresta amazônica realmente possui a maior biodiversidade do mundo. Portanto, ajude a conservar nosso tesouro natural. Compre apenas madeira certificada e diga não ao desmatamento e não também à biopirataria. Estamos de volta com o Viver Sustentável. Mesmo com o fim do prazo para aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2014, a situação do destino do lixo no Brasil pouco mudou. Se em 2013, 41,7% do lixo era depositado em locais considerados inadequados, lixões e aterros controlados, em 2014, essa parcela foi de 41,6%, redução de apenas 0,1 ponto percentual. Quem comenta sobre isso é o professor e deputado federal Mendes Tame. Sabemos que há uma correlação direta entre geração de lixo e nível socioeconômico da população. No Brasil, desde o Plano Real, o aumento da geração de lixo tem sido muito maior do que o aumento populacional. Nos últimos 20 anos, nós tivemos um aumento da geração de lixo de mais de 30%, enquanto que a população brasileira cresceu menos de 10%. Cada brasileiro gerou, em média, 1 quilo de resíduos sólidos por dia. Ao longo do ano, foram 387,6 quilos de lixo per capita, ou seja, um aumento de 2% em relação a 2013. Ao todo, foram produzidos 78,6 milhões de toneladas de resíduos sólidos no Brasil durante o ano de 2014. Os dados são do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil de 2014. A boa notícia é que as iniciativas de coleta seletiva na maioria dos municípios brasileiros têm aumentado. Entre 2010 e 2014, o número de municípios que têm alguma iniciativa de coleta seletiva
passou de 57% para 64%. No entanto, este aumento da iniciativa em municípios brasileiros com vistas à coleta seletiva não tem se refletido num aumento dos produtos reciclados no país. Ao contrário, se a grande maioria dos produtos tem se mantido num percentual estagnado, no caso do papel e do alumínio, esses índices nos anos de 2009 e 2012 têm até diminuído. O panorama mostra ainda que houve pouca evolução no que diz respeito aos lixões, forma irregular de descarte de lixo nos municípios. Em 2014, 1.559 municípios ainda mantinham lixões, ou seja, descarte de lixo a céu aberto. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos prioriza a redução do volume de resíduos gerados, prioriza a ampliação da reciclagem, aliada a mecanismos de coleta seletiva com inclusão social de catadores e a extinção dos lixões. Além disso, prevê a implantação de aterros sanitários que receberão apenas dejetos, aquilo que em última instância não pode ser aproveitado. Esses aterros deverão ser forrados com uma manta impermeável antes da colocação do lixo para a proteção do solo. O chorume gerado deverá ser tratado e não contaminar os aquíferos. O gás metano que resulta da decomposição do lixo, que pode explodir, deverá ser queimado e poderá até gerar energia elétrica, redundando em créditos de carbono. Quando a gente decide jogar alguma coisa no lixo, nem paramos para pensar no destino que ele vai ter. Parte do lixo que descartamos vai para os lixões, outra parcela vai para os aterros sanitários. Num aterro sanitário são utilizadas técnicas de engenharia e tecnologias seguras para evitar danos ao meio ambiente e à saúde pública. Então vamos ver qual é o processo do lixo que vai para um aterro sanitário. Diariamente, os caminhões passam recolhendo o lixo que produzimos. Ao chegar no aterro, ele vai para a balança que fiscaliza a quantidade de lixo. Depois, o caminhão se dirige até uma determinada área do aterro e descarrega o lixo. Feito isso, uma máquina é responsável pela compactação desse material. Para cobrir o lixo, é jogada uma camada de terra por cima e o solo é novamente compactado. O lixo armazenado produz um líquido escuro chamado chorume. Esse material é recolhido através de tubulações para receber tratamento sanitário. A decomposição dos materiais também produz um gás, o metano, um dos causadores do efeito estufa. Esse gás tem que ser recolhido e, em alguns aterros, ele já é transformado em energia. As normas de estrutura de um aterro sanitário são bastante rigorosas. O aterro sanitário, primeiramente, precisa saber o local. Você tem que saber onde vai ser localizado um aterro sanitário, porque necessita também o quê? A área de localização dos caminhões, pode ter próprio de moradia, tá? Não pode ter residência próxima, tá? A partir daí você vê a topografia do local e a partir daí você vai começar a trabalhar. A base deve ser impermeabilizada com uma espécie de manta de alta densidade e uma camada de brita. Existem tubulações subterrâneas de concreto que recolhem o chorume e os gases emitidos pela decomposição dos materiais. Não percam no próximo bloco a entrevista com Stella Goldstein, que nos fala sobre créditos de carbono a partir da geração de energia em aterros sanitários. O Viver Sustentável pergunta: qual bioma brasileiro foi proporcionalmente o mais afetado pelo desmatamento? Letra A, Mata Atlântica. B, Cerrado. C, Amazônia. Ou letra D, Pampas? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual bioma brasileiro foi mais afetado pelo desmatamento.
A resposta correta é letra A, a Mata Atlântica, com 70,95% de floresta derrubada. Em segundo lugar, vem os Pampas, com 60% de área desmatada. Assista agora a entrevista com Stella Goldstein, que nos fala sobre créditos de carbono. Hoje vamos falar sobre créditos de carbono e temos o prazer e o privilégio de contar com a presença da doutora Stella Goldstein, que já foi secretária municipal de Meio Ambiente, secretária estadual de Meio Ambiente. Que prazer contar com a sua presença. Para mim também é um prazer estar aqui com vocês conversando. Stella, como é que funciona o mecanismo de créditos de carbono? Bom, essa história começou em 1992, quando nós tivemos no Rio de Janeiro a primeira grande conferência internacional sobre meio ambiente. E na Rio 92, os países todos que estavam presentes assumiram uma série de compromissos. Muitos desses compromissos precisavam ser financiados pelos países mais ricos, para que os países mais pobres, os países em desenvolvimento, pudessem dar conta das suas questões ambientais. Uma das formas que se encontrou para financiar as ações ambientais nos países em desenvolvimento foram os créditos de carbono. Funciona da seguinte forma. Os países ricos têm metas de desempenho ambiental que eles têm que alcançar. E eles montaram um esquema em que, na medida em que eles não conseguem, ou até para atingir completamente essas metas, um país mais pobre faz o controle ambiental, reduz as suas emissões, e isso conta para os dois. E o país rico paga o controle no país mais pobre. Agora, como que um país pobre, um país em desenvolvimento, ou o Brasil, vamos dar como exemplo, como que ele faz para ter um projeto que se enquadre no mecanismo de desenvolvimento limpo e possa fazer jus aos créditos de carbono? O exemplo da cidade de São Paulo, não é? A cidade de São Paulo tinha aterros sanitários, tem aterros sanitários, e esses aterros sanitários funcionam bem no sentido de que eles recebem o resíduo que é produzido nas nossas residências e dão uma destinação adequada. Mas, só muito recentemente, só a partir do momento em que se percebeu o efeito que os gases provocam, que alguns gases de poluição provocam na atmosfera, o efeito estufa, que causa as mudanças climáticas, só aí se percebeu que os aterros precisavam de mais um tipo de controle. Não bastava controlar a presença de pessoas ou de animais ou o chorume. Era necessário também controlar os gases. A cidade de São Paulo contratou uma empresa para fazer o controle do metano. Ou seja, tem que ser capturado antes de ir para a atmosfera. E até é muito interessante, porque nessa queima você pode gerar energia. Então nós temos dois grandes ganhos ambientais que se conseguiu. De um lado, um ganho ambiental de que você deixou de lançar o metano e, portanto, reduziu a contribuição da cidade de São Paulo para o efeito estufa. E, de outro lado, como queima e produz energia, poupa outras fontes de energia, não é? E também isso é bom para o meio ambiente. A cidade de São Paulo está deixando de emitir gases de efeito estufa, está fazendo um ganho para o conjunto do mundo, né? Para um problema que é global. E com isso pôde emitir certificados de carbono. De carbono. E pôde vender no mercado de carbono. Quanto hoje vale uma tonelada de créditos de carbono? Não de créditos, de carbono. Essa pergunta não é fácil de responder, porque é um mercado que ainda oscila muito, não é? Nós, na cidade de São Paulo, já fizemos 2 leilões para vender esses créditos. Isso rendeu para a cidade de São Paulo perto de 70 milhões de reais. O que é muito bom, porque para qualquer cidade ter um dinheiro livre para investir, não é mesmo? Um dinheiro que não estava previsto no orçamento e que pode ser aplicado em obras de meio ambiente, que foi isso que nós resolvemos fazer, é muito bom. O Brasil tem poucos projetos nessa área. Imaginávamos também que pudéssemos ter muito mais projetos aqui no Brasil. O que é que emperra?
Quais são as dificuldades burocráticas? O que falta? Eu acho que a primeira questão é que para fazer os projetos precisa de dinheiro, né? No caso de projetos de lixo, as cidades precisam de muito investimento e é necessário que o governo federal invista nisso, dê subsídio, dê suporte para as cidades, para que elas tenham uma boa coleta, uma boa destinação do lixo e possam, a partir disso, fazer projetos de coleta de metano e de venda e certificação de créditos. Bom, quero agradecer a sua participação, que é uma contribuição sensacional. Muito obrigado, Estela. Obrigada a você pela oportunidade de estar aqui conversando. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos ver os preços por tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. Preço do material reciclável para Itabira, Minas Gerais. Papelão, R$ 370. Latas de aço, R$ 350. Alumínio, R$ 3.080. Plástico rígido, R$ 1.428. E PET, R$ 1.780. Você também pode participar do nosso programa. Mande perguntas e sugestões de temas para contato@viversustentável.net e assista ao nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Lá você também encontra muitas informações sobre sustentabilidade e meio ambiente. O Viver Sustentável fica por aqui. E lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa.